Olá, jovens amantes de química, vamos continuar com a nossa brincadeira. Nós vamos falar agora de reação de oxidação de álcoois. Tá? E falando de oxidação de álcoois, também vamos trabalhar a redução de aldeídos e cetonas. Mas o foco principal, ainda nessa aula, é a oxidação de álcoois. Tanto na química orgânica, até na inorgânica, uma reação de oxidação não significa necessariamente a entrada de oxigênio, mas uma variação do número de NOx. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Vamos começar aqui com hidrocarboneto. Eu posso fazer a oxidação desse hidrocarboneto, posso obter um álcool primário, ou posso oxidar um álcool primário, obtendo então um aldeído, posso oxidar o aldeído, obtendo ácido carboxílico, e em alguns casos até obtendo dióxido de carbono, que é o estado de oxidação maior do carbono. E é claro, se essa é a reação de oxidação da esquerda para a direita, o inverso é a reação de redução. Mas existem então detalhes que devem ser trabalhados e abordados. Alguns detalhes específicos, por exemplo, por que eu escrevi álcool primário? Tá? E se fosse um álcool secundário? Então são esses detalhes que nós vamos trabalhar no decorrer da aula. Mas se você vê uma questão envolvendo transformação de hidrocarboneto para álcool, para aldeído, para ácido carboxílico e chegando até dióxido de carbono, fique bem atento, provavelmente é uma reação de oxidação. Então, simbora para continuar nossa brincadeira. Vamos lá, nossa brincadeirinha, começando com a oxidação de álcoois. Eu acho interessante vocês conseguirem fazer a oxidação de álcoois, tá? Saber onde que vai acontecer a reação, mas para facilitar a vida é interessante guardar esse slide específico, tá bom? O álcool primário ele pode ser oxidado para aldeído e pode ser oxidado para ácido carboxílico. Isso é o que acontece na maioria dos exercícios. Contudo, o metanol é um álcool primário, tá? Bem específico. Por quê? Se você coloca ele na presença de um forte oxidante, ele vai virar um aldeído, metanol, vai virar o ácido fórmico, um ácido carboxílico, mas ele consegue chegar até gás carbônico, tá? vai se transformar em CO2 e água. Então, é um caso específico de álcool primário, é o do metanol. Do restante, álcool primário vai para aldeído e aldeído para ácido carboxílico. Álcool secundário, ele é mais simples, tá? Nós fazemos oxidação do álcool secundário e nós chegamos na cetona. E álcool terciário, mais simples ainda, não sofre reação de oxidação. O que eu pretendo fazer agora no decorrer da aula? Mostrar para vocês um exemplo de cada caso. Então vamos lá. Oxidação de álcool primário. Aqui eu tenho um álcool primário, lembrando que o álcool primário é um álcool onde possui a hidroxila, o OH, ligado num carbono primário. E aí, nesse caso, para quem lembra do slide anterior, que eu falei que era muito importante, nós temos a oxidação parcial, onde eu obtenho um aldeído, e a oxidação total, chegando até ácido carboxílico. Álcool primário, tá? Pode ser oxidado novamente, vou repetir, a aldeído e depois a ácido carboxílico. Mas o que leva à oxidação? Nós precisamos usar oxidantes, e normalmente nós utilizamos o permanganato de potássio em meio ácido ou o dicromato de potássio em meio ácido, lembrando que não são os únicos. O próprio oxigênio do ar pode servir como um oxidante. Então, a ideia é que essa mistura de dicromato de potássio em meio ácido libera o que nós chamamos de oxigênio nascente, oxigênio atômico, que é extremamente reativo. E é ele que consegue atacar, é ele que vai reagir com o hidrogênio, fazendo a formação então do meu aldeído e liberando uma molécula de água no processo. E aí, essa daí, transformação em aldeído é a oxidação parcial, e a oxidação total é quando eu pego de novo esse oxigênio produzido aí pelo dicromato de potássio em meio ácido, e ele ataca de novo o hidrogênio, transformando então em ácido carboxílico. A parte interessante é que não importa qual álcool primário que eu colocar para vocês, vai seguir sempre esse caminho, tá?
álcool virando etanol e o etanol virando ácido carboxílico. Então, uma vez que você conseguiu fazer uma reação, por exemplo, do etanol, como está aqui no exemplo, você consegue fazer de qualquer outro álcool primário. É claro, nós temos aquele, como posso dizer, um probleminha, uma exceção, que é o metanol, né? Então, vamos fazer do metanol aqui do lado, ó. É um caso especial. O metanol, tá? Usando um oxidante forte, por exemplo, permanganato de potássio meio ácido, também libera aquele oxigênio nascente, formando o aldeído, tá? O metanol. O aldeído é oxidado a ácido carboxílico, o ácido metanóico, e nesse caso específico, tá? Eu consigo oxidar até o ácido carbônico, que é um ácido inorgânico, lembram disso? E ele é instável, transformando em CO2 e água. Beleza. O que eu sugiro para vocês é que vocês peguem, tá, exercícios e façam exercício de oxidação de álcool, tá? E vocês vão ver que é sempre o mesmo esquema. Uma vez que você guardou ele, você resolver qualquer tipo de exercício envolvendo oxidação de álcool. Vamos fazer agora a oxidação de álcool secundário, que lembra que a gente conversou, era até mais simples. A reação de álcool, oxidação de álcool secundário, ele oxida uma vez e para na cetona, né? De novo, aquele oxigênio nascente produzido pelo aquele forte oxidante meio ácido fornece oxigênio que reage com o hidrogênio do carbono da hidroxila, tá? Formando a água é eliminada, e então nós temos a formação da cetona, tá? Eu gosto de guardar, falar para meus alunos sempre guardar, que a oxidação de um álcool secundário dá uma cetona e acabamos por aqui, tá? E não importa qual álcool secundário que aparecer, você sabe que é só para transformar o carbono da hidroxila numa carbonila, um C-O na cetona. Tranquilo e fácil também, tá? E cuidado, álcool secundário, tá bom? E o álcool terciário, nós já falamos, não consegue ser oxidado. Perceba que eu não tenho nenhum hidrogênio ligado ao carbono, então aquele oxigênio nascente não consegue alcançar nenhum hidrogênio ligado ao carbono, portanto não consigo fazer a oxidação dele. Agora, já caiu no vestibular, faz muito tempo que não aparece, mas existe uma maneira de você diferenciar aldeído e cetona, tá? Por exemplo, se você colocar uma substância que consegue oxidar, fazer com que o outro oxide, então você consegue descobrir por quê. O aldeído ainda pode ser oxidado, lembra, para ácido carboxílico, e a cetona não. Então existem alguns reagentes que, ao reagirem, tá, mostra para todos que é um aldeído que estava no processo, e aqueles que não reagirem mostra que então era uma cetona. É uma maneira de diferenciar aldeído de cetona. Vamos lá, esse é um caso específico. Eu tenho lá minha carbonila e vou reagir com o cobre 2+. Esse aqui é o reativo de Tollens. Se for um aldeído, a reação acontece, tá? E eu formo um espelho de prata. Se for o reativo de Feeling, tá? O reativo de Feeling, tá? Ele não reage com acetona, só com aldeído, formando esse precipitado marrom. Então, reagente de Tollens, se for aldeído, forma espelho de prata. Se for cetona, não. Reagente de Feeling, ele forma um precipitado marrom avermelhado se for aldeído. Se for cetona, não. Então, vamos, teste rápido. Quais substâncias que nós podemos usar como oxidante? Resposta. Normalmente usa-se o dicromato de potássio e o permanganato de potássio, mas também pode ser usado o oxigênio do ar. Redução de aldeídos e cetonas. A redução é feita com gás hidrogênio. Então, se você tem um aldeído, você faz reagir com hidrogênio, produzindo o álcool primário, que é o processo inverso que a gente estudou. Se eu tiver uma cetona, eu consigo reagir com hidrogênio formando o álcool secundário. Então, aldeído na redução álcool primário, cetona na redução álcool secundário. Antes de começar o
os exercícios, eu queria lembrar vocês de um fato importante sobre um exercício antigo que já caiu no vestibular, que é sobre como armazenar uma garrafa de vinho. Turma, vocês percebem que nas adegas as garrafas de vinho elas ficam armazenadas na horizontal? Isso acontece porque na horizontal o vinho consegue encostar na rolha. A rolha é um material de cortiça, ela incha e impede a entrada de oxigênio. Então não tem como eu oxidar o álcool dentro do vinho, portanto o vinho não estraga, não azeda. Agora, se você guarda o vinho verticalmente, a cortiça pode ressecar, pode entrar oxigênio na garrafa e assim oxidar o etanol, causando o azedamento do vinho. Caiu uma vez no vestibular, há muito tempo atrás, perguntando como e por que se deve armazenar o vinho daquela maneira. Então, armazenar os vinhos na adega é na forma horizontal para que o vinho entre em contato com a cortiça, a cortiça enche por causa da água presente, impedindo a entrada de oxigênio. Vamos para os exercícios. Exercício então, FUVEST. 1,4 pentanodiol pode sofrer reação de oxidação em condições controladas, com formação de um aldeído A. Opa! Se ele vai sofrer oxidação e vai formar um aldeído, quer dizer que vai oxidar é um álcool primário. Então eu sei que é o OH da extremidade, da ponta, tá? Porque um álcool primário vai formar aldeído. Então já ignoro o OH lá de cima. O composto A formado pode, em certas condições, sofrer reação de descarbonilação. Quer dizer que vai sair um CO. Tá? Esse termo descarbonilação é a eliminação de um CO. Se fosse descarboxilação, ela era a eliminação de CO2. Tá? Anota aí, então. Descarbonilação, eliminação de CO. Descarboxilação, eliminação de CO2. Isto é, cada uma de suas moléculas perde CO, formando o composto B. Então, no final das contas, vou ter que pegar aquele aldeído e fazer a eliminação do CO. O esquema a seguir representa essa sequência de reações. Os produtos A e B dessas reações são... Então, vamos lá. O produto A tem que ser a formação de um aldeído. Eu já ignoro o item A, ignoro o item B, ignoro o item C, porque tem que ser um aldeído, e aqui tem ácido carboxílico e um álcool. Então, eu fico entre D e E. Agora, para saber o que vai ser eliminado para chegar no item B, lembra que é o CO que vai ser eliminado. C dupla O. Eu vou ter que tirar esse C dupla O daqui. Vamos ver. Aqui não foi eliminado. Aqui que nós fizemos. Tá? Nós mantivemos a carbonila, mas ele quer que elimina a carbonila. Então já ignoramos o item E, só ficamos com a alternativa D. Mas eu acho melhor fazer o desenho para vocês. Então vamos fazer. Olha só. Eu obtive meu aldeído. O meu aldeído vai sofrer descarboxilação. Tá vendo meu carboninho aqui? Esse carboninho aqui, ó, ele vai ser eliminado. Então eu vou perder o CO daqui. Perdendo o CO, vai me sobrar isso, ó. Perdi o CO. Então, essa ligação que eu tinha com o CO se foi. O CO saiu na forma de CO2. Então, no final do processo, eu vou ter a formação deste composto com um carbono a menos. Agora tem que achar a alternativa. E como nós já descobrimos, a alternativa que tem essa estrutura como composto B, tá? Esse é o B e esse é o A.
só pode ser a alternativa D. Então, esse termo descarbonilação é a eliminação do CO. Tirando aquele CO, eu perco então essa ligação que estava com carbono, deixando um carbono a menos. Mais um exercício. A palavra vinagre vem do latim vinum, vinho, e acre, que é azedo. Desde a antiguidade, a humanidade sabe fabricar vinagre, basta deixar o vinho azedar. Nessa reação, o etanol reage com oxigênio, transformando-se em ácido acético. De acordo com a equação a seguir, de obtenção do ácido acético, foram realizadas as seguintes afirmações. Vamos lá. O etanol sofre oxidação? Sim. O etanol sofre oxidação, sim. Sai de álcool e vai até ácido carboxílico. Beleza. O item 1 é verdadeiro. Agora, item 2. O NOx do carbono carboxílico do ácido acético é igual a menos 3? Vamos lá. Carbono do ácido acético. É esse carbono aqui, ó, carbono carboxílico, ou seja, da carboxila, tá bom? Para quem lembra, existe uma fila de eletronegatividade, o Font-Celebrisky pH, mostrando que o oxigênio é mais eletronegativo. Portanto, ao imaginar os elétrons do carbono sendo atraídos para o lado do oxigênio, nessa ligação, os elétrons se afastam do carbono, deixando ele mais 1 nessa ligação, e o oxigênio menos 1. Nessa outra ligação, os elétrons se afastam do carbono, deixando ele de novo mais 1, e o oxigênio menos 1. Então, o oxigênio a gente já sabe que é menos 2. Nessa ligação, os elétrons se afastam do carbono, deixando ele mais 1, e o oxigênio menos 1. Lembrando que o que importa para a gente é o carbono, foi o que ele perguntou. Então, o NOx do carbono, no final das contas, é mais 3. E ele disse que o NOx era menos 3. Portanto, o item 2 é falso. Item 3. O gás oxigênio atua como agente oxidante? Sim. Lembrando que o agente oxidante faz com que o outro oxide. E é isso que aconteceu. O gás oxigênio fez com que o etanol se oxide. Então, verdadeiro. Item 4. O NOx do carbono, que possui o grupo funcional no etanol, é igual a mais 1? Vamos ver. Então, vou desenhar aqui, ó, o carbono. Vamos calcular. Usando eletronegatividade, tá? O oxigênio ele é mais eletronegativo, portanto, nessa ligação, o carbono fica mais 1 e o oxigênio menos 1. Estou analisando só as ligações com o carbono, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo, então ele fica menos 1 e o hidrogênio mais 1. Nessa ligação, mesma coisa. O carbono é mais eletronegativo, então ele fica menos 1 e o hidrogênio mais 1. Professor, e nessa ligação carbono e carbono? Tinha em cima, você não falou nada, é que é carbono e carbono, ninguém consegue atrair o elétron para si, tá? Tem a mesma eletronegatividade. Então, nesse caso, ó, o mais 1 daqui com o menos 1 daqui, cancela. Portanto, o NOx do carbono é igual a menos 1. E ele falou que era para ser mais 1, portanto é falso. Assim, a gente sabe que a alternativa correta é a alternativa C, acabando essa nossa aulinha de oxidação de álcoois. Até a próxima!